Fala aí galera, tranquilo? Espero que você esteja bem. Vamos para mais um vídeo aqui do canal. E no dia de hoje eu estava dando uma, conversada em alguns grupos e tal, a respeito desse acontecimento aí. E assim, eu fui buscar o que representa, o STF aí, para o país, Supremo Tribunal Federal, claro, mas assim, dando uma lida a respeito, e de como se criou e tudo mais. E assim, a gente pode sempre escutar a respeito quando a gente fala de Supremo Tribunal Federal, né? Mas não só ele, tem alguns outros Supremos também, né? Tem algumas outras situações em que a palavra corte. Tu lembra dessa palavra corte? Então, a palavra corte, tá? Ela tá ligado lá na Idade Média, né? A um sistema feudal ou monarquias. E se a gente parar para pensar, estamos em 2025 e esse termo ainda se usa, ainda, pleno 2025 praticamente já, né? E esse termo ainda se usa, uma coisa da Idade Média e tal. Não sei se tu já estudou lá na escola, mas que tinha ali? Tinha dentro desse sistema monárquico, que foi no caso do nosso país aqui, né? Uma monarquia. A gente tinha os reis, tinha a família real, tinha ali aqueles súditos, tinha, enfim, pessoas nobres, as famílias nobres, né? E logo embaixo dessa camada a gente tinha ali a pirâmide, tinha pirâmide, é outra coisa que eu vou falar, mas tínhamos ali a classe que era a burguesia, e abaixo da burguesia tinha o povo, né? Os plebeus, né? Enfim, as pessoas mais simples. E o que acontece? Está tendo um problema, pelo menos ao meu ver, em que esse termo, ainda se constitui, ainda mais depois daquilo que aquele jornalista falou no UOL, falou que eram pessoas, que o pessoal que ia ter esse tipo de regime estatutário, eram pessoas que deveriam ser diferenciadas. Ou seja, é como se a visão do governo ou a visão do STF, que foi isso que aconteceu, tivesse vendo assim, olha, entrou muito pobre dentro do Estado, dentro da monarquia, se assim podemos dizer, né? E a gente sabe que na verdade uma pessoa que é pobre chegar nesse tipo de patamar de ser da pessoa um concursado, a palavra, né? A pessoa fazer uma prova, estudar e conseguir, é algo bem complicado. A pessoa tem que passar diversas montanhas, tem que derrubar vários. É uma vida desafiadora mesmo, porque às vezes na iniciativa privada a pessoa até consegue ganhar muito mais dinheiro, né? A gente vê aí que o servidor público ele não é rico, a maioria não é rico. E rico é uma elite, né, do serviço público. E o que o STF fez nesse momento de ontem aí, que passou 24 anos, pensa comigo, 24 anos, segundo a jornalista lá do UOL, 24 anos para julgar um processo, né? Então você vê como é que a morosidade acontece, é, vamos falar a verdade, né? Sempre partindo de cima, né? Porque se você parar para pensar, o prefeito é que na verdade executa o serviço ali, né? De fato, bota as coisas para frente, as obras, todo mundo até brinca, né? E obra de prefeitura, isso é que nem obra de igreja, né? Vai demorar não sei quanto tempo, né? Então, assim, tem muito jargão aí que as pessoas usam e é obra do Estado, isso daí vai ficar não sei quantos anos, 20, por quê? São anos e anos, né? Fazendo aquilo ali, nunca vai termina, e aí entra outro prefeito e continua, e assim vai. Né? Então, a eficiência do serviço público se demonstrou ali característico, no próprio processo que aconteceu há 24 anos atrás, onde eles eram responsáveis para poder dar um resultado daquilo ali, uma sentença. Assim como esse processo, tem outros processos, vários processos que estão parados lá, tanto lá também como no próprio parlamento, e não anda.
Então, assim, o problema que eles pegaram e agora fizeram foi o seguinte: olha, o problema não está com a gente, o problema está lá com eles. Né? O serviço público não anda por culpa deles. E para você ver, quem julga ali não é o administrativo, né? Não é o servidor administrativo, não é o servidor mais técnico ali, né? São eles mesmos, né? São os membros do Estado, como eles falam, né? Então, se por um acaso deveria acabar a estabilidade, com certeza deveria acabar com eles primeiro, né? E não foi isso que aconteceu no dia de anteontem, né? No caso, de ontem, não sei. Então, assim, a sociedade tomou um tapa na cara, porque o único meio que hoje um pobre ainda consegue, desculpa, gente, de novo, sempre aparece alguém, o único meio que o pobre consegue ter de ascender em algum lugar é por meio do concurso público. E é aquilo que eu falei no outro vídeo. Às vezes um servidor público, ele pode até ser removido, mas isso quando ele é muito grande, o que é muito difícil de um cara que é, digamos aqui, um procurador entrar numa dividida de bola com outro procurador, com um defensor, com um juiz, né, um promotor que seja, né, é muito difícil isso acontecer, dele ser transferido e tal, é quase impossível. É muito mais fácil isso acontecer um servidor de classe pequena, né, de prefeitura lá do fim do mundo, né, sei lá, o Estado, então, o governo do Estado, servidor técnico administrativo. Então, assim, tem outros tipos, não só esses, de servidores também de classe baixa, e que, na verdade, esses servidores eles não ganham muito. E eles ficam muitas vezes refém da administração, que é justamente, pelo menos isso, uma daquelas pessoas que estavam lá no UOL falou a verdade, né? Para não sofrer com a questão de perseguição, com a questão de outras coisas mais, ameaça e tal, né, de ser mandado embora ou então ser transferido. Esses servidores que são os mais vulneráveis, na verdade, né? Esses de fato têm que ter estabilidade. Né? Os outros praticamente não precisa, porque para chegar naquele patamar ali, ele é filho de normalmente ele é filho de alguém, ou quando ele é pobre, chega naquele status ali, é porque ele derrubou 10 montanhas ali, e assim, foi uma coisa assim absurda da vida dele. Eu nem imagino, porque tipo assim, eu não cheguei naquele patamar ali, né? E é muito difícil. Tu tira de, pô, um pobre chega a ser sargento. Pô, o que é um sargento para uma galera dessa? Nada. Né? Então o cara se ferra todo ali no ensino médio, o pai chega, paga tudo que ele consegue ali, às vezes para um moleque no meio de não sei quantos mil, né? 100 mil talvez, ele conseguir chegar sargento ali, às vezes manda lá pro norte do país e tal. Normalmente é o que a galera sempre sonhou algum tempo atrás aí, ser da área militar. Né? Ou então o cara vai ser no máximo um professor de universidade aí, né? Estourando ali, ganhando uns 20 mil reais, mas mesmo assim não é um professor de universidade. Para vocês terem uma noção, ele tem um conhecimento gigantesco, entendeu? Não que essas outras pessoas que estão lá nesse status quo aí, né, desse pessoal, né, de tribunal, não que eles não detenham esse conhecimento, mas a gente sabe que diante desse elitismo e de vários privilégios que eles têm, é descomunal comparar o servidor pequeno com esse tipo de servidores, né, onde eles não necessitam nem tanto de alguns privilégios, porque o salário deles já é absurdo, né? Enquanto uma pessoa que aquela mulher comparou que um garçom, né, tá ganhando, aquilo ali são coisas, né, de 1900 e bolinha, né? Então assim, isso não existe mais hoje. Não existe mais. Se existir alguma prefeitura aí do fim do mundo que abre para algum filho de alguém, de vereador e de prefeito, né, que a pessoa não se deu bem na vida, não quis estudar, o cara bota lá só para poder ficar recebendo ali, né? Então, isso não existe mais. Isso aí são poucos e raros os casos. Não existe mais. Isso é absurdo. Então, comparar um garçom, pô, sei lá, que ganha não sei quantos mil, com um cara que é. Isso aí ela abusou da falta de informação das pessoas. Tá? Então, assim, e ela ainda se disse que era administradora do STF. Então, ela não entende nada de quem está mais abaixo dela até. Né? Ela não entende nada de governo estadual, como é que são as repartições, as unidades administrativas. Ela conhece talvez o conceito, né, a estrutura, mas o dia a dia ela não sabe porcaria nenhuma. Não sabe nem como se ela nasceu em berço de ouro. Né? Talvez não é uma jogadora de futebol, mas com certeza para chegar ali, eu não estou aqui pré-julgando, mas com certeza não é uma coisa fácil não.
tem que ter alguém por trás mantendo e segurando a onda da pessoa. Porque uma pessoa pobre comum, quando ela chega a ser servidora pública, é muito difícil. Você pode considerar que ela tem uma história de vida já bem dificultosa ali para ela ter chegado até ali. E ela não vai ser rica, entenda isso, ela não vai ser rica, tá? Então, assim, a estabilidade, eu até entendo que tem o seu lado contra, e como eu também comentei, né, é necessário sim que haja talvez ali na PEC 32, uma avaliação melhor desses servidores que não querem trabalhar, que existe isso na administração pública de fato. Mas você condenar todo o serviço público num julgamento só depois de 24 anos, então, assim, o primeiro exemplo tinha que ser deles. O cargo vitalício que eles têm deveria acabar, porque 24 anos esperando um julgamento é para poder você pegar e exonerar todo mundo. Porque isso não existe, isso é impraticável, isso é inimaginável. Né? Os caras levaram 24 anos para poder tirar da gaveta e soltar agora, nesse momento, que está nesse ambiente de mexer com o serviço público, é muito estranho. Né? Então, assim, é complicado, né? Então, assim, mas fica assim uma coisa que eu peguei, até coloquei aqui, que fica difícil, né? Estou aqui de forma bem espontânea falando, mas eu vou ler aqui uma coisa, olha, o STF acaba com o regime estatutário para os pobres. Porque é isso que aconteceu. O pobre acabou isso para ele. Pobre. Foram em cima do pobre. Tá? Foram em cima do pobre. Isso que eles fizeram, eles arrebentaram. Ah, mas o seletista não é tão ruim. Então vem para cá ser seletista. Juiz, vem para cá ser seletista, não é tão ruim? Então venha. Ah, mas não pode se... Pode comparar com vários processos que ficam parados décadas e décadas. Né? Então fica difícil. Projetos de lei é a mesma coisa. Passou a legislatura, não foi para ser julgado, não foi para ser votado, também tem que acabar, porque os próximos deputados não podem continuar aquilo ali. Né? Aquilo ali foi de outras pessoas. Ah, mas o serviço público não pode parar. Tá, mas peraí. Então que venha outro e que refaça, que ganhe assinaturas para continuar aquele projeto. Né, para que ele se perpetue. E não pegar lá da gaveta e vamos tocar isso aqui agora. Porque o cara às vezes já saiu, o autor daquele projeto de lei já saiu. Né? Por exemplo, isso aí foi de 24 anos atrás. Embora o ambiente tivesse mais propício para que esse tipo de decisão acontecesse, isso deveria ter voltado para o parlamento tocar isso de novo. Mas não, eles não quiseram porque não deu certo isso no governo Bolsonaro, né? Então eles colocaram isso para o Supremo decidir, e inclusive tirando as digitais de talvez aqueles que deveriam defender esse tipo de situação, né? Ser contra nessa decisão do STF. Ou seja, está escondendo aí, porque se eles vão defender, eles já não têm muita força, né? Vamos falar a verdade, fica difícil para eles. Eles não têm muita força hoje para poder defender. Mas eu acredito que se joga isso para a torcida, né, que é para o público, eles iam sofrer de novo aquilo que sofreram no governo Bolsonaro. Viu que não deu certo, então agora eles foram por outro caminho. Vamos lá para o Supremo, porque decisão judicial não se discute. Né? Então é sobre isso. Bom, ainda falei aqui mais coisa, mas protege os privilégios, o STF acaba com o regime estatutário para os pobres, mas protege os privilégios da elite do serviço público, um passo atrás na igualdade e acessibilidade. Então a gente vai falar aqui na igualdade porque tu já vê ali eles querem separar, né, esse pessoal, né, ou seja, como eu falei, tem muito pobre junto com a gente aqui no mesmo regime, né, junto com os membros do do Estado, né? Porque auditor, por exemplo, se não me engano, é estatutário, e outros mais. Então eles não são cargo vitalício igual o juiz, se eu não me engano, tá? Então, assim, e também a respeito da acessibilidade, porque é o único hoje, tá? Por meio do estudo, né? Por meio daquilo que é oportunidade, por meio daquilo que né, tornar o mais democrático possível, que é outra palavra que eu falei lá no início do vídeo, né, agora, que eu vou tocar, né? Ou seja, o mérito, isso tudo eles desconsideraram para quem é pobre, né? Então, tipo assim, você entende que o filho do rico sempre vai estar numa escola melhor. Então, para disputar esses cargos, até de membros do Estado, é muito melhor, é muito mais fácil para eles. Não que um pobre não consiga, mas para ele chegar lá,
é praticamente impossível. Como eu falei, ele tem que derrubar 10 montanhas. Não que ele não vai conseguir, mas tem que derrubar 10 montanhas para chegar lá, né? Então, assim, isso é complicado, né? Não dá para engolir. E a sociedade tá, ó, quieta, porque assim, as pessoas no seu dia a dia estão no seu comércio, não estão nem aí para isso, né? Porque a massa em si, ela realmente, quanto mais menos estudo ela tem, melhor para eles. Então isso fica mais escondido, né? Por exemplo, estava todo mundo olhando para o Trump, inclusive os servidores públicos, né? A sociedade como todo estava olhando para as eleições dos Estados Unidos. Nesse dia, o outro dia, o seguinte, tá? Enquanto a mídia toda estava focada lá, jogaram a bomba no bolso do servidor e explodiu eles lá. Né? Então foi isso que aconteceu. E um assunto que eu queria tocar aqui é sobre a democracia, que eu ia fazer outro vídeo, mas enfim, quem quiser continua aí o vídeo, se não quiser cancela, vai para outro lugar, tá? Mas por favor, fica aqui comigo, tá? Ah, mais uma coisa, deveria ter feito no início do vídeo. Curte esse canal, comenta, compartilha, tá? É sempre aqui meio, eu falo as coisas que meio no improviso e posto do jeito que tá. E seja o que Deus quiser, se for preso, depois vocês um dia lembram de mim, se esse vídeo viralizar, se não viralizar, que se dane, tá? Mas é assim que eu sou e aqui eu não estou chamando ninguém de bandido, ninguém disso, ninguém daquilo, mas uma constatação, um fato que é muito natural, pelo menos para mim que sou pobre, né? Eu sou negro, botar assim que a galera costuma fazer, né? Então assim, é como eu tô te falando, eu sou muito no improviso. Eu não tive muito acesso à educação de boa qualidade como essas pessoas têm, né? Então assim, eu moro em comunidade, então eu falo do que eu vejo porque por aquilo que eu aprendi a ler e ver, né? No dia a dia. Bom, dito isso, o que acontece? Democracia, gente. Democracia está sendo uma palavra muito utilizada, né? Porque a gente fala assim, democrático, democracia. A democracia ela vem eleger pessoas. Só que se você parar para pensar, até mesmo quando eu falei corte, né? Corte lembra muito o passado, a Suprema Corte do país, a mais alta Suprema Corte. É como se estivesse sendo uma monarquia ainda. E aquilo que aquele cara falou no UOL, ele representou de fato esse elitismo entranhado até dentro dele, né? Como é que ele pode ter falado aquilo numa mídia tão expressiva como o canal do UOL? Podia ser no Estadão, podia ser em outro qualquer. Então esse tipo de profissional tendo isso dentro dele, fica muito claro como é que os grandes meios corporativos pensam a respeito da sociedade. Né? E eu falo isso dele porque ele representa, embora ele seja funcionário da empresa, ele representa o pensamento da empresa ali. Né? Então isso daí fica muito característico, porque eles trabalham aquilo ali todo santo dia. Então, como é que a gente percebe isso? Como é que vem isso pro lado de fora dele? Quer ver um exemplo? Você vê todos eles que são repórter, esses caras que trabalha com jornalismo, ele fala assim, eu tenho um contato com alguém, fulano de tal, que me falou não sei do que. Inclusive agora no lance da China, a respeito do G20, que a China estava bolada, porque alguém lá de não sei da China, ele falou com não sei quem, ou seja, ele teve um acesso privilegiado, né? Eu até entendo que ele é jornalista, tem que ter, mas você percebe que esse contato, né? Isso aí é um diferencial dele, beleza, show de bola, ou da empresa que seja. Mas, tipo assim, você vê que isso vira rotina na boca desse jornalista, porque eu falei com fulano de tal de dentro do PL, eu não posso revelar o nome. Então, assim, o sigilo, não estou falando disso aqui, tá? O sigilo é garantido dentro da profissão dele. Mas você percebe que tem, digamos assim, uma história ali de tipo assim, olha, eu trabalho nessa empresa tal, então eu não sou qualquer pessoa, porque essa pessoa, ele como jornalista, né, ele tem essa primazia do cargo, do cargo não, estou acostumado a falar, da profissão dele, mas você percebe que por trás, nesse plano de fundo, né, da profissão dele, e isso não são todos jornalistas, ou seja, aquele jornalista conseguiu falar com fulano de tal. Então, assim, isso é muito ruim, assim, né? Você saber que tem pessoas seletas para poder você conversar determinadas coisas. Então você escancara na sociedade que até nesses meios existe esse elitismo, né?
Quando ele jogou aquele vídeo, né, sobre isso, né, falando que o servidor público todos não deveriam, quase todos, né, agora, né, depois dessa decisão, não deveria ter o regime estatutário, né, somente alguns, somente aquele que, como se os outros não precisassem, né, ele não entende nada do serviço público, né, então, e assim, não estou dizendo que o STF, que aqueles ministros não entendem, mas quanto mais distante você fica, menos você sabe sobre aquilo ali. Né? É a mesma coisa, você não sabe como é que é o dia a dia de uma comunidade, então você não pode falar sobre aquilo que você não vive. Então, assim, é muito complicado ele ter falado aquilo ali. Chega a ser preconceituoso, né? Enfim, e pro lado do elitismo, né? Que ele foi a favor. Então, assim, fica horrível, ficou péssimo isso daí. Mas aí, voltando a falar sobre a democracia está servindo como plano de fundo para poder colocar essa galera lá em cima, né? Então, assim, que democracia é essa? Que você coloca os mais ricos no poder e os mais pobres continuam mais pobres mesmo, né? Então é sobre isso. Então, tipo assim, e eles, em vez de eliminar, eles vêm com o discurso de querer eliminar isso durante a campanha, né, política, e depois, mas se você perceber, o que acontece? Somente rico consegue fazer esse tipo de candidatura, né, e se eleger, né? Ele consegue, só o rico vai lá e consegue. Não, mas tem uns pobres também. Gente, vamos lá, né? Bom, vamos lá, se você já tentou participar aí de algum partido, né, na hora que vão colocar o número de pessoas para se candidatar, eles primeiro fazem uma pesquisa, né, eles fazem tipo assim uma avaliação do seu currículo, se você tem ou não chance de você conseguir, de você se candidatar. E aí você já filtra ali mais ou menos as pessoas que vão estar indo. Ou se elas pertencem a algum tipo de grupo, ou se tu vai servir só para completar. Ou seja, se você for de forma espontânea, os donos dos partidos eles não deixam você se candidatar, né? Se você for um desconhecido. Então isso daí é um ponto também que é complicado, né? Então assim, o que a democracia está servindo nesse momento? É uma coisa para a gente repensar, porque todos os cargos, independente de qual seja, eles são criados pela democracia, né? Assim, aquilo que a democracia oferece, né? Então assim, não tem nada democrático nesse meio, nesse conjunto de problemas aí, né, que a gente está vendo desde ontem. Isso faz levantar esse tapete e começa a gente a se perguntar, peraí, que democracia é essa que só o dono de terras lá do Mato Grosso do Sul consegue chegar a sei lá, presidente da comissão de não sei quem, a não sei do que lá, entendeu? Eu quero dizer isso. Então, assim, porque tem vários tipos de situações que o cara, para chegar ali, uma pessoa pobre não consegue. Uma pessoa pobre mal chega ali na entrada de um tribunal e consegue chegar lá para falar com a recepção, porque se você for ver, gente, você coloca na mão do advogado os seus processos. Se você for lá olhar, você quiser ver o seu processo, primeiro, vai depender se você vai ter instrução. E isso vai começar a dar problema lá na base de como você estudou. Segundo, quando você tem a instrução, você vai tentar ter acesso, ou seja, quando você vai num tribunal, você normalmente vai ver que os tribunais eles não são cheios, são praticamente vazios. Quem normalmente anda ali são os advogados. Então, o que acontece? Se você, o autor do processo, for lá olhar, não tem quase gente que vai lá. O autor é muito difícil, um autor ir dentro de uma vara perguntar sobre o processo dele. Então, assim, você conta nos dedos isso, né? Normalmente você indica ali o advogado. Então, assim, isso tudo são barreiras que acontecem na sociedade e ninguém enxerga isso, né? Então, assim, isso tudo faz parte daquilo que representa a democracia, né? Porque ela vai sendo corroída para aqueles que são mais vulneráveis e cada vez ficam mais disponíveis para aqueles que são mais ricos, em vários setores da sociedade. E assim, né, precisa ser revisto isso, né? Eu sei que talvez esse vídeo aqui não vai para frente e tal, mas é importante dizer isso porque fazer democracia querendo acabar com as desigualdades, né, e daqui a pouco assinar embaixo dizendo que o pobre não pode ter regime estatutário é complicado. É a mesma coisa que você falar, olha, eu sou a favor da cota, mas você não quer um negro, né, no STF. Né? Eu sou a favor da mulher, mas você tem 10 ministros, homem e uma mulher. Então, uma coisa é dizer que eu sou a favor, outra coisa é a prática. Né? Então, isso vale para a democracia. Né? Então, assim, tudo
é tudo marketing, é tudo política, mas que política é essa? Pelo menos eu sei que a política ela tem isso de mentir algumas coisas e tal, falar para quem quer, falar aquilo que as pessoas querem escutar, mas estamos chegando num ponto da sociedade em que a gente está virando aqui uma Venezuela, né? A verdade é essa, né? Você não pode mais falar, você não pode ter mais opinião, você não pode mais dizer nada. Você não estou querendo aqui dizer que você não pode dizer. Como é que eu quero dizer? Eu não estou aqui querendo dizer que o fulano de tal pode dizer que o cara é criminoso, sem provas. Não, não pode. Mas você pode dar opinião, não. Eu acho que o Brasil está voltando à Idade Média, né? A idade lá da monarquia. Do jeito que está, o cenário é esse. E aí, você preso por isso? Porra, foda, né? Então, assim, diante desse caos todo, é sobre isso daí, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte esse canal, comenta aqui embaixo, compartilha aí com seus colegas. Talvez não vai viralizar, mas enfim, tem aquele cara lá, o Enéas, né? Então, acabou que, enfim, morreu, não foi presidente, não foi nada, mas as palavras deles vivem até hoje, né? Então, assim, eu tenho meu lado, claro, mas eu não sou contra o empresário, eu não sou contra esse lado de fiscalizar o que o servidor público está realmente fazendo ou não, se está trabalhando, mas tem que começar com o andar de cima. E o que a gente viu no dia desse, e no anteontem, né, foi sacanagem. Então, assim, que fica esse pensamento aí, esse vídeo para a gente refletir. Valeu? Um abraço aí, boa noite a todos, valeu!